Bom dia, meu nome é Márcio Gomes e hoje vou falar sobre o Estado. É um conceito relativamente fácil e todo mundo de alguma forma já ouviu falar sobre o Estado, ainda que de forma, ainda que seja distraído, mas de alguma forma já ouviu falar sobre o Estado, ainda que não tenha noção do que é o Estado. Essa apresentação vai ser interativa, quero que todo mundo interaja, porque eu não fiz um questionário, vou fazendo as questões assim, consoante vou avançando na apresentação. Eu gostava de saber se alguém já viu o Estado. O Estado somos todos nós. O Estado São todos vocês. somos todos nós. Pronto. Mas eu estava a perguntar se alguém já viu a instituição Estado como tal. Ninguém nunca viu a instituição Estado. Não. Mas é inegável que essa instituição existe. E também é inegável que essa instituição nem sempre existiu, mas não temos a certeza se no futuro ele existirá. Mas a certeza que nós temos atualmente é que o Estado é a forma de organização política e social que melhor consegue atingir os objetivos das pessoas. Existem outras formas de organização política e social, não sei se já ouviram falar do anarquismo, que é a ausência total do Estado, onde a vontade de cada um imperará sobre o outro e aí vencerá a lei do mais forte. Com certeza que se tivéssemos essa forma de organização política e social atualmente, não sei se os nossos interesses estariam bem protegidos, porque aqueles que são mais fortes poderiam fazer impor as suas vontades sobre nós. Também existem, por exemplo, no meu país, eu sou de Angola, existem autoridades tradicionais, aqui penso que não existe muito isso, ou não existe de todo, que em certas regiões conseguem criar as suas leis, têm os seus costumes e vigoram esses costumes nessas regiões. Algumas vezes impõem sanções pouco convencionais e penso que, do ponto de vista da cultura ocidental, aquela forma de se organizar já não seja tão moderna. Então, posso dizer que o Estado é a forma de organização política e social que melhor se adequa aos nossos interesses. E numa definição mais técnica, o que é que vai ser o Estado? O Estado vai ser uma estrutura juridicamente personalizada que, num dado território, exerce um poder político soberano sobre uma comunidade de cidadãos. Dessa definição mais técnica, podemos soltar à vista três elementos. Um deles, o elemento funcional do Estado, que é o poder político ou a soberania. O elemento humano do Estado, que somos todos nós, o povo. E o elemento espacial do Estado, que é o território onde o Estado exerce as suas funções. Depois da definição do Estado, nós temos algumas características, que não são todas que eu linkei aqui, existem outras, mas para ser algo mais acessível, eu achei por bem apresentar apenas essas quatro. A primeira característica que salta logo à vista quando nós pensamos no Estado é a complexidade organizatória e funcional. O Estado, para funcionar, tem de ter um mínimo de capacidade organizatória e funcional, tem de ter órgãos que consigam conseguir as funções do Estado de modo a dar resposta aos problemas das pessoas. Depois temos a autonomia dos fins. A autonomia dos fins vai significar a independência dos objetivos que o Estado tem de conseguir, distinta dos objetivos pessoais dos membros que prosseguem as suas atividades no Estado. Por exemplo, o primeiro-ministro de Portugal, o António Costa. Ele, enquanto primeiro-ministro, tem objetivos a atingir por causa da função que prossegue, e ele, enquanto pessoa, também tem os seus objetivos. E é importante que os dois objetivos não entrem em conflito. Muitas vezes isso tende a acontecer. E depois temos a sedentariedade do poder político. Significa que, aliás, a sedentariedade do exercício do poder significa que um Estado tem de ter uma sede, tem de ter um espaço cultural onde ele possa desempenhar a sua atividade. Porque, como bem sabemos, eu acho que ninguém nunca ouviu, não existem Estados virtuais, nem Estados nómadas. O Estado tem de ter um território onde ele possa exercer as suas funções. Depois temos a coercibilidade dos meios. É uma característica muito particular do Estado, porque, embora não seja o único, ele é tradicionalmente detentor do uso da força para atingir os seus fins. E para que o Estado possa efetivamente atingir os objetivos, às vezes tem de utilizar a força sobre a vontade dos cidadãos, senão todo mundo faria o que bem entender. Depois temos os fins do Estado. Alguns economistas mais liberais
entendem que os fins tradicionais, ou seja, alguns teóricos do direito constitucional entendem tradicionalmente os fins do Estado são esses três que estão elencados aí. E alguns economistas mais liberais continuam a defender essa perspectiva, porque atualmente os Estados hoje têm muitos fins que visam a perseguir. Hoje o Estado já é empresário, já está em não sei quantas empresas. Os economistas mais liberais entendem que o Estado devia voltar aos seus fins tradicionais, que são estes três que são elencados. Embora às vezes seja necessário o Estado intervir em algumas áreas, mas os fins essenciais do Estado são esses três. E o primeiro é a segurança, a justiça e o bem-estar econômico e social. A segurança vai ser vista numa dupla vertente. A segurança interna, ou seja, quando eu falo de segurança interna, vocês podem imaginar a PSP, a Polícia Civil. A segurança que vai proteger as pessoas e bens dentro do território nacional. Depois temos a segurança externa, que é a segurança perante agressões de inimigos externos contra o plano de poder, contra o território ou contra as pessoas. Nesse momento, na Europa, nós estamos a ver uma violação da segurança de um território europeu, que é o Estado russo, que está a violar a Ucrânia. Nesse momento, o Estado ucraniano tem dificuldade em proteger a segurança externa porque o material bélico do inimigo, se calhar, é muito superior ao seu. Depois temos a justiça, que também é vista numa dupla vertente. A justiça comutativa, que é a justiça perante a lei. Eu, quando, por exemplo, faço um negócio com o Pedro e o Pedro não paga, eu posso ir ao tribunal e exigir que o Pedro não pague. Nós temos essa igualdade perante a lei. E também perante o Estado. O Estado, ao tratar os cidadãos, deve tratar também. Na boca tem uma organização. Pronto, o Estado, para os cidadãos, deve tratar todos de forma igual. E depois temos a justiça distributiva, que é mais uma justiça social perante a realidade de cada um. Por exemplo, eu posso ganhar 1.000 euros e a Joana ganhar 1.000 euros, mas se eu tiver 5 filhos, eu não vou pagar o mesmo que a Joana paga de imposto. Porque se calhar não é muito justo, porque nós dois não temos a mesma capacidade contributiva, que é um dos pressupostos para se pagar imposto. Depois temos o bem-estar econômico e social. O bem-estar econômico e social também é visto numa dupla perspectiva. O bem-estar econômico, na perspectiva de o Estado intervir no mercado com bens que o mercado não consegue produzir de todo ou não consegue produzir de forma satisfatória. Um exemplo claro são os transportes públicos. Existem transportes públicos privados, mas se todos os transportes públicos, por exemplo, o metro do Porto, não sei como é que se chama a rede de autocarros, STCP, se esses meios fossem privados, eles funcionariam, mas tenho a certeza que não seriam os preços que nós pagamos por eles, porque esses não são os preços de mercado, são os preços que o Estado subvenciona para que nós consigamos pagar mais barato. E depois temos o bem-estar social, que é pela intervenção do Estado com serviços que o mercado não consegue fornecer. Muitos deles são serviços culturais. Muitos deles não vendem, porque se o privado tem interesse em lucrar. E se ele entrar numa atividade que não vai lucrar, ele sai. Enquanto o Estado não tem apenas esse interesse econômico, o Estado tem um interesse mais abrangente, que é o interesse social. E depois dos fins do Estado, temos os elementos do Estado. Eu fiquei muito surpreso quando perguntei que se já viram o Estado, todo mundo disse que o Estado somos todos nós. Eu acho que se eu tivesse outra realidade, muita gente diria o Estado é o governo. Porque as pessoas têm a noção de que o Estado é alguém que está acima de nós, enquanto nós todos fazemos parte do Estado. E os elementos do Estado são essencialmente três: o elemento funcional, o elemento territorial e o elemento humano. Vou começar por mais importante, que é o elemento humano. O elemento humano é o povo. O povo vai ser o conjunto de pessoas que, relativamente a uma determinada estrutura estadual, apresentam com a mesma um vínculo jurídico político que é designado por cidadania. Eu estava a fazer uma pergunta a título de curiosidade. Sabem qual é a diferença entre cidadania e nacionalidade? Sim. Cidadania e nacionalidade. A cidadania tem a ver com a postura, a nacionalidade é
a nossa origem da China. Sim, eu consegui estudar onde é que ia chegar. Eu portuguesa até. Não. Pronto, em termos conceptuais, é a mesma coisa. Cidadania e nacionalidade são a mesma coisa. A diferença está na terminologia. Nós utilizamos cidadania para falar de pessoas singulares. Eu posso dizer que a Mariana é uma cidadã portuguesa, mas eu não posso dizer que a Escola Nacional, como é que se chama aqui o nome da escola? Escola de Negócios e Administração. A Escola de Negócios e Administração não é uma instituição com cidadania portuguesa, é uma instituição com nacionalidade portuguesa. O termo nacionalidade é mais abrangente e é utilizado para designar pessoas coletivas, aeronaves ou embarcações. Por exemplo, se eu tiver um avião, num aeroporto qualquer, eu vou dizer que o avião é de nacionalidade portuguesa e não cidadania. A diferença apenas terminológica, senão o conceito é o mesmo. E também é importante distinguir o conceito de povo de figuras afins, que podemos confundir frequentemente povo com população, nação e pátria. Alguém sabe a diferença entre povo e população? É muito simples. Todos nós aqui fazemos parte da população portuguesa, mas nem todos, ou seja, acho que sou o único que não faço parte do povo português. Porque povo é um conceito jurídico ou político, tem aquele vínculo que eu já defini anteriormente, enquanto população é um conceito mais demográfico. População é abranger o conjunto de pessoas que residem numa determinada localidade, independentemente do seu vínculo com essa localidade. Enquanto que o povo não, o povo é um conceito mais restrito. E é muito importante essa distinção entre povo e cidadania, porque só ao povo é que se exige determinadas coisas. O povo, por exemplo, não é assim em todos os países, mas é o povo que tem o direito de eleger os membros que vão governar o Estado. Em determinadas localidades é apenas o povo que pode aceder a determinados cargos públicos, e é também o povo que se exige o dever de defender a pátria. Por exemplo, na Ucrânia, só o povo ucraniano é que tem o dever de defender a Ucrânia. Existem outros povos que vão lá dar reforço, mas não sei nada, eles são pagos para isso. Porque só o povo ucraniano é que livre espontaneamente é obrigado, desculpa, é que ele tem o dever moral e jurídico de defender o Estado ucraniano. Nação é um conceito cultural. Tem que ver com pessoas que estão ligadas entre si através de um vínculo de língua, um vínculo étnico. Pois, um vínculo de língua e um vínculo étnico. Porque, por exemplo, no meu país usa-se muita expressão, não sou povo, uma só nação, mas não é verdade. Nós somos um país grande e tem vários grupos étnicos que têm várias línguas e têm as suas próprias culturas. Então somos um povo, temos a mesma nacionalidade, mas não somos uma nação. E o conceito de pátria é muito simples. Pátria é a terra onde vêm os pais ou os antepassados. Então, são esses elementos que podem frequentemente se confundir com o povo. Depois temos o elemento funcional do Estado, que é a soberania. A soberania vai ser a organização dos meios que possibilitam ao Estado exercer o seu poder. Simples quanto isso. E a soberania também é vista numa dupla vertente. A soberania interna e a soberania externa. A soberania interna significa que o Estado, dentro dos seus territórios, é o poder máximo. Não existe nenhum outro poder que pode ampliar contra o Estado ou que pode ampliar o Estado. Por exemplo, aqui em Portugal nós temos as regiões autónomas, temos os municípios e as autarquias. Essas instituições todas têm autonomia, mas não se confunde com soberania, porque quem lhes dá essa autonomia é o próprio Estado. Essas instituições não podem ampliar o Estado. E depois temos a soberania externa. A soberania externa vai significar igualdade nas relações internacionais. Ou seja, todos os Estados na comunidade internacional são iguais entre si nas suas relações. Nenhum é superior ao outro. Que nem sempre se verifica porque aqueles Estados que têm um poderio econômico maior, eles fazem embora as suas vontades aos outros. E essa soberania externa vai significar o poder de celebrar tratados, o poder de estabelecer relações diplomáticas e consulares, o poder de se defender de agressões de terceiros. Existem, porém, Estados que têm soberania interna, mas não têm soberania externa. Alguém sabe um exemplo? De soberania? Os Estados que têm soberania interna, mas não têm soberania externa. O Vaticano. Também é por aí. Eu estou entendendo que é chegar, é por aí.
Mas o que eu quis dizer dos Estados federais, por exemplo, os Estados. Estados Unidos. Exatamente. O Estado de Nova Iorque, por exemplo, é um Estado que tem soberania interna. O Estado de Nova Iorque pode fazer as suas leis figurarem dentro do seu território. Mas o Estado de Nova Iorque não pode celebrar tratados com Portugal. Quem celebra tratados com Portugal é os Estados Unidos da América. É a federação que é mais ampla. Então é importante também fazer essa distinção. Então, a Espanha, a Espanha, de certa maneira, é igual. Exatamente. Por causa da questão regional. Não é igual, desculpe. Tem regiões autónomas, mas as regiões autónomas não têm. Legislação autónoma. Tem legislação autónoma, mas não têm soberania. Elas têm autonomia. Ok. Então, os Estados nos Estados Unidos eles têm soberania interna, eles podem aplicar o seu poder. Enquanto os Estados das regiões autónomas não têm, como é que eu vou dizer, soberania, têm apenas autonomia, porque as leis derivam primeiro do Estado e depois é que elas regulamentam. Algumas, por exemplo, no caso espanhol, Sim. algumas que são aplicadas na Galiza, algum tipo de relação que é aplicada na Galiza, Sim. que é unicamente na Galiza, que não existe, por exemplo, no É Madrid. como aqui, por exemplo, também o Porto tem feriados que só são do Porto. Mas o que eu quero dizer é que são implementados pelo próprio governo regional, não é implementado, tal como em Portugal, nos Açores e na Madeira. Exatamente. Nós temos que as leis lá, que são lá aplicadas, que cá não são. Sim. Mas, Isso são exclusivamente deles. pronto. Mas em termos Exatamente, terminológicos, em termos terminológicos, não há essa. Por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova Iorque, desculpa, já vejo isso de um tempo, o Nova Iorque pode criar leis. Leis, quem tem atribuições para criar leis no sentido formal é a Assembleia da República. Cá em Portugal, a região autónoma não pode criar lei. Ele cria decretos legislativos regionais. Ok. Porque quem cria leis é apenas o órgão estadual. Exatamente. Então, há aqui essa diferença. Também a União Europeia também é um exemplo paradigmático. Por exemplo, Portugal não pode legislar sobre certas matérias se antes ouvir a União Europeia. Por exemplo, matérias fiscais, em matérias de migração. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que Portugal tem a sua, Portugal e todos os Estados membros têm a sua soberania limitada em certo aspecto. E depois, nós temos o último elemento, que é o mais simples, que é o território, que é o espaço geográfico onde o Estado vai exercer a sua soberania. E esse território abarca o espaço terrestre, o espaço marítimo e o espaço aéreo. E muita doutrina diz que põe em causa se o território é verdadeiramente um elemento constitutivo do Estado. Obviamente, sem população, sem povo, não há Estado. Sem soberania, não há Estado. E muita doutrina põe em causa se o território é um elemento sem o qual o Estado não existe. Mas, como já disse no início, o território é um elemento fundamental do Estado, porque não podem existir Estados nómadas nem Estados virtuais. Como é que o Estado vai aplicar o seu poder perante a sua população se o Estado nem sabe onde é que as pessoas vivem? É impossível. E era isso que eu queria falar sobre o Estado. É um assunto que penso que todo mundo conhece, se calhar não com essa toda abrangência, mas todo mundo sabe o que é o Estado, é algo muito simples. E muito obrigado pela vossa atenção. Qualquer dúvida, estou ao dispor.